O pecado imperdoável. O que a Bíblia diz sobre ele? Muitas pessoas carregam dúvidas profundas em relação ao perdão de Deus. Será que existe um limite para a misericórdia divina? Será que podemos cometer algo tão grave a ponto de sermos excluídos da graça de Deus para sempre? A Bíblia fala sobre um pecado que não tem perdão, e esse tema gera medo, curiosidade, ao mesmo tempo, uma oportunidade para entendermos melhor o coração de Deus. Neste roteiro, vamos mergulhar fundo nas Escrituras para compreender, com clareza, qual é o pecado imperdoável segundo a Bíblia, e o que isso realmente significa para nossas vidas hoje. Antes de falarmos sobre o pecado imperdoável, precisamos entender a base do caráter de Deus. A Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é descrito como amoroso, paciente e misericordioso. Ele enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, mostrando que seu perdão está disponível para todos. Não importa se a pessoa foi um ladrão, um assassino, um mentiroso ou alguém que se afastou completamente da fé, Deus oferece redenção a todos. Mas então, como pode haver um pecado que Ele não perdoa? O ensino sobre o pecado imperdoável está diretamente ligado a um momento muito específico no ministério de Jesus. Em Mateus 12:31-32, lemos: por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Essas palavras de Jesus são duras e misteriosas. Ele está dizendo que há algo que não será perdoado, nem agora, nem depois da morte. E esse algo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso significa? Para entender esse versículo, é fundamental olhar o que estava acontecendo naquele momento. Jesus havia acabado de curar um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. A multidão ficou maravilhada, mas os fariseus disseram: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Mateus 12:24. Ou seja, eles atribuíram o milagre de Jesus, realizado pelo poder do Espírito Santo, ao próprio Satanás. Foi nesse momento que Jesus os advertiu sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles estavam vendo a ação de Deus com os próprios olhos, mas chamaram aquilo de obra demoníaca. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A palavra blasfêmia significa calúnia, injúria, ofensa extrema. No contexto bíblico, é algo mais profundo do que apenas uma fala rude. É um estado de coração e mente que rejeita de forma deliberada, consciente e contínua a atuação do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando uma pessoa vê a verdade, sente o toque de Deus, reconhece a ação do Espírito, mas mesmo assim escolhe rejeitar, resistir, zombar ou distorcer essa verdade. É uma rebeldia constante contra o Espírito, a ponto de não haver mais arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão. Não porque Deus não quer perdoar, mas porque a pessoa já não quer ser perdoada. Seu coração está endurecido. Há diferença entre pecado comum e o imperdoável. Pecados como adultério, assassinato, idolatria ou mesmo perseguição à igreja, como fez o apóstolo Paulo, foram perdoados quando houve arrependimento sincero. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas perdoadas por Deus, mesmo após cometerem atos terríveis. O pecado imperdoável não é uma ação isolada, mas uma decisão contínua de rejeitar o Espírito Santo. É como fechar a porta do coração com cadeado e jogar a chave fora. A pessoa não quer mais ouvir, não se arrepende, não busca mudança, apenas resiste. É possível saber se alguém cometeu esse pecado. Essa talvez seja a maior angústia de muitos cristãos. Pessoas que se afastaram da igreja, cometeram erros graves ou sentem culpa pesada às vezes se perguntam: será que eu cometi o pecado imperdoável? A boa notícia é que o simples fato de você se preocupar com isso é sinal de que não cometeu. Quem comete o pecado imperdoável não sente mais remorso, nem desejo de voltar para Deus. Seu coração já não reconhece mais a voz do Espírito Santo. Se ainda existe temor, desejo de reconciliação, arrependimento e busca por Deus, ainda há perdão. O Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. Ele é o elo entre Deus e o coração humano. Ignorar essa voz, rejeitar essa atuação, fechar os ouvidos espirituais de forma contínua, é negar o único caminho de reconciliação com Deus. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito é imperdoável, porque ela corta a própria fonte que leva ao perdão.
Hebreus 6, 4-6 traz um dos textos mais fortes sobre isso. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O autor de Hebreus fala sobre pessoas que experimentaram o poder de Deus, participaram da vida espiritual, mas depois viraram as costas. Não estamos falando de alguém que pecou por fraqueza, mas de uma rejeição consciente e decidida. A misericórdia de Deus é infinita, mas tem limites. A misericórdia de Deus é oferecida a todos, mas Ele não força ninguém a aceitá-la. O limite não está em Deus, mas no ser humano. Quando o coração se fecha por completo e a pessoa vive em rebeldia deliberada, a graça é rejeitada. A misericórdia continua sendo oferecida, mas não há arrependimento. Portanto, não há salvação. Se você sente que está distante de Deus, se acredita que foi longe demais, ou se o peso da culpa está esmagando seu coração, ouça, Deus ainda está te chamando. O fato de você estar aqui, lendo isso, é uma prova de que o Espírito Santo ainda está te tocando. Não endureça o coração. Volte-se para Ele hoje. Não existe pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa limpar, exceto aquele que insiste em ignorar a própria existência do sangue. A Bíblia e a história estão repletas de testemunhos de pessoas que viveram em trevas profundas, mas foram alcançadas pelo amor de Deus. O ladrão na cruz, o apóstolo Paulo, Maria Madalena, tantos outros. Eles erraram, sim, mas não blasfemaram contra o Espírito. Eles ouviram, se arrependeram e foram transformados. Em Marcos 3, 29, Jesus repete o aviso. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus não está ameaçando, Ele está alertando, com amor, para que ninguém tome esse caminho. A tentativa de silenciar o Espírito. O Espírito Santo é persistente. Ele bate à porta. Ele nos convence. Ele nos atrai com amor. Mas há um ponto em que, após ser constantemente ignorado, ele se cala. Em Gênesis 6, 3, Deus diz: "O meu Espírito não agirá para sempre no homem." Esse versículo mostra que há um limite para a atuação do Espírito quando há endurecimento. Não porque Deus desista facilmente, mas porque o livre-arbítrio do homem fecha o canal da comunhão. Essa é a tragédia do pecado imperdoável. Ele silencia a voz do único que poderia nos levar de volta ao arrependimento. O endurecimento do coração é progressivo. Começa com pequenas resistências. Um pecado que é justificado aqui. Uma verdade ignorada ali. Logo a mente se acostuma com o erro. O pecado deixa de incomodar. A alma adormece. E quando o Espírito tenta tocar, não há mais reação. Hebreus 3, 15 alerta: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." Esse hoje pode ser o seu último chamado. A cada vez que você ignora a voz do Espírito, uma camada a mais de insensibilidade é criada. Não brinque com isso. Muitas pessoas perguntam: "Eu caí tanto. Deus ainda me ama? Ainda posso ser salvo?" Sim, enquanto houver arrependimento, enquanto houver consciência de erro, o perdão está disponível. A mulher adúltera foi perdoada. O ladrão na cruz foi salvo. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente e foi restaurado. Se você ainda chora, se ainda sente peso na alma, se ainda busca a Deus, o pecado imperdoável ainda não aconteceu com você. O Espírito Santo ainda está aí. Vivemos numa geração que banaliza o pecado. Tudo virou piada. O sagrado virou meme. A zombaria da fé é conteúdo viral. Mas cuidado, aquilo que você chama de zoeira pode ser o início de um coração insensível à presença de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, "De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá." Não brinque com o Espírito Santo. O mesmo Deus que é fogo que aquece, também é fogo consumidor. O maior sintoma da blasfêmia contra o Espírito hoje é o ateísmo espiritual. Pessoas que já conheceram Deus, mas agora zombam, negam e atacam a fé com raiva. Não se trata de quem nunca ouviu, mas de quem já sentiu, já viveu, já participou, e agora nega tudo com frieza. Essas pessoas caminham perigosamente rumo ao pecado sem volta. Ainda há esperança? Talvez. Mas o tempo está acabando. A urgência é agora. Você pode se perguntar: como sei se estou me afastando do Espírito? Eis alguns sinais. Você já não sente mais incômodo ao pecar. A oração virou peso. A Bíblia está fechada há semanas. A presença de Deus já não te toca mais. Quando confrontado pela palavra, você se justifica. Zomba ou duvida de tudo que é espiritual.
Tem desprezo ou indiferença pelas coisas santas. Se você identificou alguns desses sinais, pare agora. Caia de joelhos. Clame por misericórdia. Ainda há tempo. Mesmo diante de tudo isso, há uma verdade poderosa. Deus não desistiu de você. A porta ainda está aberta. A graça ainda está fluindo. Mas ela não vai fluir para sempre. Isaías 55, 6 declara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse enquanto é um chamado urgente. A qualquer momento, o Espírito pode deixar de falar. Conselhos pastorais: como evitar o pecado imperdoável. Alimente sua comunhão com Deus diariamente. O pecado não entra pela porta da frente. Ele começa nos pequenos descuidos. Seja sensível à voz do Espírito. Quando ele te confrontar, não resista. Arrependa-se rápido. Fuja das influências que zombam da fé. Programas, vídeos, pessoas que ridicularizam o sagrado podem contaminar seu coração. Seja humilde para pedir ajuda. Quando sentir que está se afastando, procure irmãos em Cristo. Não lute sozinho. Confesse seus pecados. Quanto mais escondemos, mais nos afastamos. Traga tudo à luz. Talvez você esteja vivendo um conflito agora. Parte de você quer voltar para Deus, mas outra parte resiste. Isso é a luta espiritual acontecendo. O Espírito está te chamando, mas o orgulho e o pecado estão tentando te segurar. Não endureça. Não deixe para amanhã. Não ache que terá outra chance. Hoje pode ser o seu dia de salvação. Se você sentiu o toque do Espírito Santo lendo esse texto, ore agora mesmo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. Eu me arrependo dos meus pecados. Peço que o teu Espírito Santo entre no meu coração novamente. Quebre todo o orgulho, toda resistência, toda frieza espiritual. Não quero viver longe da tua presença. Renova minha alma. Eu te aceito como meu único Salvador e me entrego por completo. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, saiba que o céu está celebrando. Não importa o quanto você tenha se afastado, agora você está de volta. Comece a ler a Bíblia novamente. Ore todos os dias. Procure uma igreja que ensina a verdade. Testemunhe sua fé. E principalmente, permaneça acessível ao Espírito. Em resumo, o pecado imperdoável não é um erro comum. Não é uma fraqueza. É a rejeição consciente, contínua e deliberada da atuação do Espírito Santo. É dizer não à salvação, ao perdão, ao arrependimento. É fechar a porta para aquele que nos convence a voltar. O único pecado que Deus não pode perdoar é o que a pessoa não quer que seja perdoado. E isso acontece quando ela recusa ouvir o Espírito. Mas se você ainda ouve, ainda sente, ainda deseja, então não é tarde. Volte para Deus enquanto há tempo. Porque um dia, o Espírito pode se calar, e não haverá mais retorno.